pessoas falam sobre a ingesta de fibras para que a nossa alimentação seja completa e mais saudável. Mas afinal de contas, o que são essas tais fibras? Onde é que elas existem ou onde é que nós podemos buscá-las? E quais benefícios elas trazem para a nossa saúde? Quem vai responder a estas e outras perguntas é o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAN, a Associação Brasileira de Nutrologia, que mais uma vez recebe o Simples Assim. Dr. Durval, muito obrigada por falar com a gente mais uma vez. A gente fala fibras alimentares, mas o que são, afinal de contas, essas tais fibras? Exatamente. Olha, as fibras é muito interessante porque nós chamamos de polissacarídeos, mas é que elas não são, na grande maioria das vezes, digeríveis pelas enzimas humanas. Ou seja, é um tipo de alimento que você ingere, as enzimas não conseguem efetivamente hidrolisar para que efetivamente haja uma absorção dos nutrientes e com isso, de uma maneira geral, elas permanecem no chamado bolo fecal dentro do trato digestório e, consequentemente, elas vão melhorar, inclusive, a formação do bolo fecal, que é um efeito mecânico, mas ela tem um outro efeito maravilhoso, que nós chamamos de efeito metabólico, ou seja, ela diminui a absorção, por exemplo, dos carboidratos, diminui a absorção das gorduras e, eventualmente, até de alguma proteína. Mas qual é a grande vantagem, portanto, de você ingerir fibras? Porque você está melhorando metabolicamente o seu organismo e também melhorando justamente a parte intestinal, que todo mundo reclama de constipação intestinal, principalmente as mulheres. Então, o que os estudos em nutrologia mostraram é que as fibras dietéticas, quando ingeridas mais ou menos 25 gramas per capita dia, elas diminuem a possibilidade de você desenvolver câncer coloretal. Então, veja que as fibras tem outras funções. Eu vou até citar uma outra interessante, porque hoje se fala muito da microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do bem e as bactérias do mal. As fibras favorecem um aumento da proliferação das bactérias do bem. Portanto, é muito interessante as pessoas ingerirem fibras, porque elas estão melhorando a sua microbiota intestinal, consequentemente melhorando inclusive o seu sistema imunológico. Doutor, onde é que a gente encontra essas fibras? Olha, elas estão principalmente em frutas, verduras e legumes. Por isso que se fala para a gente comer a fruta, porque é o bagaço que tem a tal fibra. Talvez até um exemplo bom esse que você deu, que é da laranja, não é? Porque é aquelas fibras da laranja. O abacaxi, aquele miolo, maravilhoso. Ui, adoro aquilo lá. Isso. Bom saber. Então, são dicas até simples, não é mesmo? Tem pessoas, não sei porquê, às vezes querem tirar a casca da maçã. É a melhor parte. Pelo contrário, uma parte maravilhosa. Então, o que é importante que as pessoas saibam, muitas vezes falar, o que é melhor, a fibra solúvel ou a insolúvel? A fibra insolúvel é fácil até de guardar, porque elas estão nos alimentos integrais. Então, se você ingerir, por exemplo, pão integral 2, 3 vezes por semana, o arroz integral 2, 3 vezes por semana, pronto, você já está ingerindo fibras que são chamadas insolúveis. Essas têm mais um efeito mecânico, porque elas vão melhorar o trânsito intestinal. Agora, as fibras solúveis, que é o caso, por exemplo, da maçã, pectina, maravilhosa, porque quem tem diabetes precisa de fazer com que o açúcar, o carboidrato que seja absorvido, ele não seja absorvido rapidamente. Isso não é fisiológico, porque aí o organismo precisa liberar insulina. Então, com as fibras, é um efeito mais fisiológico, ou seja, não existe as chamadas incursões insulínicas, você não precisa liberar tanta insulina. Isso é ótimo para os diabéticos, não?
Agora a gente tem visto muito na internet alguns tipos de fibras ou de substâncias que seriam essas tais fibras e que teriam, ou fontes destas fibras, que seriam mais rápidas, com efeitos mais rápidos. Psyllium, se não me falha a memória, veio uma pergunta de uma telespectadora sobre isso, ou mesmo até a chia, aquela semente de chia que teria também esse tipo de fibra. Olha, o Psyllium é muito bom você ter comentado, porque chama Plantago Psyllium, é uma planta, principalmente da região do Mediterrâneo, mas ela tem uma característica até mais completa, porque ela tem fibras solúveis e fibras insolúveis. E o Psyllium também tem um pouco de proteína, um pouco de gordura e um pouco de carboidrato. E por ter essa gordura, esse óleo, favorece inclusive o trânsito intestinal. Agora, essas fibras, e aí entra a chia também, tem uma característica interessante, porque ela reduz a velocidade do esvaziamento gástrico. Significa que ela dá saciedade. E aí, ela vai acabar perdendo peso porque ela não vai sentir tanta fome. Exatamente. Ou seja, esse tipo de fibra é interessante. Todas as fibras ajudam na saciedade, mas essa especificamente porque você fica saciado e, consequentemente, você tem uma ingesta menor, porque reduz a chamada velocidade de esvaziamento gástrico. Agora, Psyllium é um produto acabado, é uma cápsula ou tem isso no alimento? Não, normalmente é em cápsula, né? Tá. Ou seja, em pó, mistura-se com a água ou com suco e toma-se, porque é uma planta muito comum em uma região mais árida lá do Mediterrâneo. Nós não temos aqui. É por isso que ela é industrializada, mas é um produto assim benéfico, sem praticamente nenhum grande efeito colateral, mas a gente sempre direciona para prescrição médica, não é, com orientação dentro desse contexto. E muito se fala também que quando a gente ingere mais fibra, a gente também precisa ingerir mais água. É isso mesmo, doutor Durval? Não, porque a fibra, quando você ingere água, ela aumenta praticamente o volume. Consequentemente, é comum você ter mais saciedade e melhor formação do bolo fecal e, portanto, melhor o seu trânsito intestinal. E, novamente, eu insisto, uma ingesta de fibras adequada favorece a redução de vários tipos de câncer. Além disso, também tem aquela questão da pressão arterial, de problemas cardiovasculares, tudo isso também acaba sendo beneficiado. Tudo isso mesmo porque ela tem o chamado efeito metabólico. Diminui, inclusive, a absorção do colesterol, diminui a absorção dos triglicerídeos, diminui a absorção do açúcar. Então, veja que ela tem, de certa forma, várias funções. Agora, é importante que também não exageramos, porque o exagero pode, através dos chamados fitatos, diminuir a absorção de algumas vitaminas, de alguns minerais. O segredo da vida sempre está no meio. E qual que é a dose que a gente pode dizer? O doutor falou em gramas, mas como é que eu sei em alimento? Geralmente a gente preconiza 25 gramas de fibra por dia. E se você for somar, é lógico que aí tem que pegar uma tabelinha, porque cada alimento tem um tanto. Então fica até difícil você quantificar esse ou aquele, porque depende da quantidade. Geralmente essa quantidade é em 100 gramas. Tá. Então é importante que dessa quantidade, que seja variável, não só a maçã, não só a banana, não só o Psyllium, mas que isso se traduza em média de 25 a 35 gramas por dia de fibras, é o que os estudos em nutrologia mostram que traz efeitos benéficos para o nosso organismo. Muitíssimo obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço.